Oi, salve salve família! No vídeo de hoje eu vou falar como é que foi a minha transição do vegetarianismo para o veganismo. Então roda a vinheta aí para nós. Família, tem um outro vídeo meu aqui que é como eu me tornei vegano, vou deixar no card aqui se vocês quiserem assistir também. E para esse vídeo aqui eu quero começar falando que o pontapé principal, o pontapé que fez eu entrar no veganismo foi o livro que eu sempre falo, que é o Medicina Natural ao Alcance de Todos, do autor Manuel Lezaeta. Só que antes desse livro teve outros aspectos também, como assistir alguns documentários, seguir outras pessoas, mas como eu disse, o livro foi o que me deu o pontapé. Então, antes desse livro, eu me tornei vegetariano e tinha uma coisa que eu já fazia, que é uma das minhas frases que eu falo em todas as minhas redes sociais, que é a suco verde todo dia. Antes de eu ser vegetariano, eu já tomava suco verde todos os dias e quando eu me tornei vegetariano, eu continuei com essa prática porque eu achei ela muito importante, ela me fazia muito bem, até hoje me faz muito bem. Então eu fazia ali aquela mistura de folhas verdes com algum grão germinado, ou lentilha, ou grão de bico, ou feijão moyashi, ou semente de girassol e 2 maçãs no caso. Aí era sem água, coado no pano de voal ali depois de bater no liquidificador e dava mais ou menos um copinho ali que eu tomava todo dia de manhã. Hoje eu não tomo todo dia, mas eu tomo às vezes assim, quando eu compro folhas e maçãs e tal. Mas isso foi uma das principais coisas que me ajudou nessa transição também. Além disso, eu também tinha um cronograma e uma coisa que eu tenho até hoje, que é a prioridade. Quais que são as prioridades na minha vida que eu determino? Frutas e vegetais são as prioridades na minha alimentação e os alimentos quanto mais integrais possíveis vindo da terra ou das árvores que seja. Então, dentro desse cronograma, eu tinha algumas especificações. Por exemplo, o café da manhã e café da tarde era exclusivo. Como assim, mano, exclusivo? Exclusivo de frutas. No café da manhã, depois de tomar um suco verde, assim, depois de meia hora, 1 hora mais ou menos do suco verde, eu comia geralmente banana amassada com aveia ou frutas misturadas, Banana com mamão batida no liquidificador, que é o famoso smoothie, Fazia uma vitamina ali. E de tarde também eu dava prioridade para algumas frutas, dependendo da estação também, como por exemplo no inverno eu priorizava sempre as mexericas, laranja. Enfim, dependendo da estação, como eu disse, mas eu comia frutas variadas e no café da manhã eu comia banana com aveia, banana amassadinha com aveia. Esclarecido então o café da manhã e o café da tarde, eu vou falar de outras coisas que eu fazia, como por exemplo almoço e jantar, e outra coisa que me ajudou muito na transição foi os alimentos no vapor, principalmente os vegetais, que era uma coisa que eu comia quase todos os dias também acompanhado de salada. Por exemplo, às vezes a gente sentava ali na cama para assistir uma série, eu e a Lorena, Então eu pegava ali um balde com salada, picada, bem temperada, e os vegetais no vapor em outro balde e ia comendo esses vegetais e a salada enquanto assistia ali uma série e tal. E outra coisa também que tem a ver com os ovos, que como eu disse eu era só vegetariano, então eu comia ovos e queijo, mas leite eu não bebia não. Então eu fazia às vezes assim umas 2 ou 3 vezes por semana um omelete com legumes, com vegetais. Eu pegava esses legumes, esses vegetais que já estavam cozidos no vapor, cortava eles em quadradinhos e misturava ali no ovo. Eu colocava bastante vegetais e pouco ovo. O ovo dava basicamente aquele grude ali nos vegetais, então eu fazia aquele omeletão ali com mais vegetais, como eu falei, e comia. Eu fiquei alguns meses comendo ovo e também vegetais. Só que como eu falei no início do vídeo, o pontapé meu inicial foi o livro Medicina Natural ao Alcance de Todos. Lá o autor ele falava muito sobre como funciona a nossa digestão, de como observar a nossa digestão. Então ele falava que o alimento que causa gases, arrotos, é um alimento que não digeriu muito bem ou que a gente comeu em excesso e outros fatores que ele menciona no livro também. E eu percebi que o ovo estava me causando bastante gases, então eu resolvi fazer um teste. Falei assim, eu vou tirar o ovo e vou ficar só com o queijo. Então de vegetariano comendo ovo e queijo eu parei com o ovo, então eu era um vegetariano, lacto-vegetariano, só que não bebia o leite no caso. Então nisso eu comprava queijo para colocar ele ralado em cima dos vegetais no vapor, ou então para colocar na comida. Quando eu comia um hambúrguer também, como eu disse, eu não era crudívoro e nem vegano, a maioria das vezes também eu comia um hambúrguer no almoço com pão de forma, comprava o pão de forma de qualidade, colocava o hambúrguer de lentilha que eu fazia com alface, tomate, e aí eu colocava o queijo ralado que eu ainda estava consumindo no caso. Só que isso não era uma coisa que eu fazia assim com grande frequência. Por quê? Porque, como eu falei, prioridade, frutas e vegetais, alimentos no vapor, e esses alimentos que eram ou cozidos ou industrializados, no caso, como o pão de forma, que era só o pão de forma,
de forma, eu estava dando menos prioridade para ele. Algumas vezes na semana a gente comprava também uma pizza vegetariana, eu e a Lorena. Só que quando a gente ia comer a pizza, eu já estava com uma reeducação alimentar, já tinha me livrado da minha compulsão por doce também, e ao invés de eu comer 4, 5 fatias de pizza, eu comia uma e deixava para comer a outra no outro dia, ou quando eu estava com muita fome, eu comia os 2 pedaços de pizza, mas vou repetir aqui de novo, não era já a minha prioridade esses alimentos, mas sim, de vez em quando a gente comia um hambúrguer ou uma pizza e às vezes fazia algum outro alimento também. Teve vezes que a gente fez aquela torta de pão de forma e comemos também, aí depois os outros dias eu ficava dando prioridade para essa alimentação que eu já mencionei, frutas no café da manhã, frutas no café da tarde, no almoço e na janta, priorizando bastante saladas, bastante vegetais no vapor, e aí eu colocava o queijo ralado, né? Pegava o queijo que eu comprei, ralava ele, e como os vegetais no vapor estão quentes, eu jogava ele ali por cima, aí ele ficava derretidinho. É uma excelente dica também para quem quer aumentar o consumo de vegetais, fazer essa opção de colocar o queijo ralado para devagarzinho ir largando aí o consumo do queijo para quem quiser se tornar vegano ou vegana no caso. Agora eu vou falar outras coisas que eu aprendi também no livro, que era as caminhadas que eu fazia após o almoço e após o jantar. Eu fazia caminhadas de 15 minutos, de preferência subindo o morro ou então só andando em volta do quarteirão mesmo, de 15 a 30 minutos. Geralmente era 15, assim, eu já voltava para casa porque estava suficiente. Isso aí me ajudou muito nessa transição também de comer menos, né, de parar com a compulsão e de absorver melhor os alimentos. Então eu comia e quando eu terminava de comer, eu seguia uma orientação do livro que é terminar de comer sentindo um pouco de fome. Aí passava alguns minutinhos, eu ia fazer uma caminhada de 15 minutos, né, para digerir aquela comida e para não ficar pensando muito em comer outra coisa e ficar pensando, ah, tô com fome, vou passar mal, ou então cair na tentação de comer algo porque eu já estava me reeducando, como eu disse. Feito esses fatores aí, então, eu fiquei mais ou menos uns 6 meses comendo ovos e queijo também, né? Eu fiquei mais ou menos aí quase 6 meses também comendo queijo, que foi só o queijo, e quando a gente pedia pizza também era uma pizza que tinha só queijo, não tinha carne, porque como eu disse, eu ainda estava vegetariano. Passados então mais esses quase 6 meses aí, que foi o período para eu me tornar vegano, que eu sempre falo para as pessoas assim que foi 1 ano, mas foi quase 1 ano, então eu arredondo para 1 ano, que foi justamente isso que eu contei até agora. Passado esse período, então, chegou um momento que eu estava comendo muito pouco queijo, que eu falei para mim mesmo assim, eu vou parar com queijo e a partir de agora eu começo oficialmente no veganismo e comecei oficialmente no crudivorismo também. Então eu parei de comer o queijo, já não estava comendo muita comida cozida, no máximo alguma coisa no vapor, então eu já fiz essa transição direta. Comi um queijo num dia antes, né, que eu tinha pedido um sushi vegano e vinha cream cheese, mas era tipo assim, era 4 pecinhas assim com um pouquinho de nada de cream cheese. Aí no outro dia eu já comecei na minha alimentação de boa, com mais folhas, com mais vegetais, fruta no café da manhã e da tarde. Aí depois eu comecei a fazer um almoço só de frutas, entendeu? Então eu aumentei mais esses alimentos que pertencem, no caso, ao crudivorismo, né, da filosofia do crudivorismo, que são as frutas, os vegetais, as folhas, sementes, nozes, castanhas, leguminosas também que dá para germinar, enfim, essa gama toda de alimentos que dá para fazer inúmeras alquimias, inúmeras variedades de alimentos também. Se você seguir algumas pessoas que praticam o crudivorismo e ver as receitas, você vai ver que crudivorismo não se resume em apenas comer salada e frutas, e que dá para fazer uma gama de alimentos. Inclusive vou deixar aqui no card aqui, ó, uma receita que nós fizemos, que é uma torta crua, viva de maracujá, que a gente usou tâmaras e usou castanhas também, que ficou, ó, um brinco de delícia. Então foi isso aí, família, que eu fiz para acontecer a minha transição do vegetarianismo para o veganismo. E eu vou fazer aqui um breve resumo, que é, ó, prioridade na minha vida, que eu decidi, frutas e vegetais, café da manhã e café da tarde exclusivo de frutas, né? No café da manhã tinha a banana amassada com aveia, e o almoço e o jantar eu já estava reduzindo o cozido. Comia lá uma vez ou outra um hambúrguer ou uma pizza, no máximo uma vez por semana, e no jantar já estava priorizando saladas e vegetais no vapor, com um pouquinho de queijo ralado, e já pensando, né, já mirando lá essa transição para o veganismo, que foi o que eu fiz, e também o livro do Manuel Lezaeta, que eu sempre falo que foi o que mais me ajudou, onde eu aprendi muito e comecei a observar muito o meu corpo, já é? Família, então esse foi o vídeo da minha transição. Se você gostou, dá uma curtida aqui, comenta também algo que você achou interessante, comenta algo que você quer saber a mais, se caso eu não falei aqui no vídeo você tenha curiosidade. Não esquece de compartilhar esse vídeo também com os amigos, com os familiares, com as pessoas que você acha que vai
que vai ser interessante esse conteúdo. E você que me assiste e não é inscrito no canal, dá essa força aqui pra mim e pra Lorena, pro nosso trampo aqui no YouTube, e se inscreve aqui no canal, já é, família? E como eu sempre falo, se você ficou até o final, comenta aqui transição pro veganismo para eu saber que você assistiu tudo. É basicamente o tema do vídeo, né? Então, salve, salve família e ó, um fortíssimo abraço. É nóis que voa. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for